Colossenses 2, 16 até 19. Nós vamos estudar isso nos próximos dias. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Agora a tônica está aqui. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Vamos orar. Deus que quer que entendamos a verdade. Aqui está o texto lido. Eu não sei o que tem dentro desses meus irmãos, nem dentro do coração daqueles que nos assistirão pela internet. Mas eu sei que o teu Espírito rompe os véus, rompe a tradição, os costumes da mente, Senhor. Assim vem abrir o nosso entendimento, nos fazer enxergar essa palavra da verdade que está aqui, tão pouco lida e pregada a respeito. Abra o nosso entendimento, Senhor. O teu Espírito pode falar no nível de cada coração que está aqui presente. Assim, abra o nosso entendimento, nós oramos crendo pela fé em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu já disse, nós estamos meditando em Colossenses esse ano inteirinho. Eu queria dividir com você esse comentário que nós vamos fazer nas próximas terças-feiras. Versículo 18. Olha o que Paulo fala, preste atenção, espero que você esteja maduro para ouvir isso e para entender. E você não traga aquele véu dos costumes da igreja, aquela tradição toda do passado. Espero que você esteja com um coração bom para ouvir isso, analisar, entender. Versículo 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, olha lá, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões. Essas pessoas tinham muitas visões, enfatuados sem motivo algum na mente carnal. Visão enfatuada, produzida por uma mente carnal, visões produzidas por mente carnais, sem motivo algum na sua mente, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo bem suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Entrou uma coisa na igreja dos Colossenses, que é o asceticismo. O que é o asceticismo nesse contexto, nisso aqui que Paulo está dizendo? É quando as pessoas elas querem tanto o mundo espiritual, elas querem tanto coisa sobrenatural, que elas acabam se entregando a qualquer experiência espiritual. Elas querem sentir coisas. Elas querem um Deus na carne que produza arrepios, calor, que descontrole elas, que apague a memória delas. Elas ficam tudo assim, imaginando que fosse um grande poder do Espírito Santo. Então nós vemos muita gente atrás disso. Eles querem um Deus na carne, um Deus que descontrola, que arrepia, não é? Um Deus que produz calor. Se você for procurar na Bíblia, olha, você precisa ser maduro para avaliar isso que eu vou te dizer. Não tem nenhum texto que está escrito canela de fogo, sapato de fogo. Procura lá no Novo Testamento. Paulo escreveu 13 cartas.
Procura se alguma vez essas coisas estão referidas lá. Leia 1ª e 2ª de Pedro, vê se Pedro escreveu alguma coisa lá. Leia Judas, leia João, leia Tiago, os escritores do Novo Testamento. Não existe tais coisas. Mas você vê um monte de gente atrás disso. Eles acham que isso é verdadeiro. Eu sei que lá na internet vai ter um monte de gente que fala, não, pastor, não. Porque não entende esse texto. Então os colossenses perderam a visão da fé verdadeira em Jesus Cristo. Vou repetir as mesmas coisas. Qual é a verdadeira fé? A verdadeira fé crê só em Jesus Cristo e na sua obra redentora da cruz. Não acredita em mais nada. A fé bíblica, Cristo é o centro de tudo. E tudo que o homem precisa para ser liberto, abençoado, é feito por Cristo na cruz, vem do sacrifício da cruz. Não tem outro caminho. Paulo disse, existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então não existe mais nada que faça mediação entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Então Deus não vem a mim por outros caminhos, Ele vem a mim através de Cristo. E eu não vou a Deus através de outros caminhos. Eu vou a Deus através de Cristo. Deus não transgride esta palavra, este princípio. Então eu tenho que entender isso claramente. Cristo é tudo na minha vida, Ele é suficiente, eu não preciso de pessoas, não preciso de apóstolo, de profeta, de vaso, eu não preciso de nada disso. Eu tenho a minha própria fé, você tem que ter a tua própria fé, saber em que você acredita. Você não pode depender de ninguém da tua fé, na tua fé. Viver agarrado na fé dos outros. Quando você ouve a turma dizendo por aí, vem que você não precisa ter fé, eu vou crer por você, é falso, mentiroso, enganoso. Porque o justo, ele não vai viver pela fé do pastor dele, nem a esposa vai viver pela fé do marido, nem o marido vai viver pela fé da esposa, nem o pai pela fé dos filhos, nem os filhos pela fé do pai. O justo vai viver por sua própria fé, por aquilo que ele acredita. Então você tem que entender que Cristo é tudo, eu não preciso de mais nada. Tudo que o homem precisa para ser salvo, para ser liberto, ser abençoado, está na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o teu Salvador, Ele é o abençoador. Nele nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Agora, quando a igreja perde o foco, ela começa a crer num monte de crendice, de muitas coisas. E uma das coisas que os colossenses começaram a acreditar é nisso aqui, o asceticismo. Então olha que ponto eles chegaram, né? Onde Paulo chega e fala assim, ninguém se faça árbitro contra vós outros. O que é o árbitro? Estamos em plena Copa do Mundo. O árbitro é a autoridade máxima dentro de um campo de futebol, sim ou não? Ele pode advertir, ele pode dar o cartão amarelo, ele pode parar a partida no momento que ele quiser, ele pode expulsar. Lá na Copa agora pode ir lá ver o árbitro de vídeo, ver o vídeo. Ele é a autoridade máxima. E se alguém cometer alguma falta irregular, vai ser expulso e acabou. Ele é que manda dentro das 4 linhas, sim ou não? O que é alguém que é árbitro sobre a nossa vida? Ou vos domine ao bel prazer, conforme em outra tradução. É alguém que começa a controlar a nossa vida. Controlar o que você faz, o que deixa de fazer, o que você crê, o que você deixa de crer. É alguém que começa a controlar a vida das pessoas. Eu, como pastor, não posso controlar a tua vida, você é livre. Eu só posso saber da sua vida se você quer contar alguma coisa para mim. Se você não quiser contar, não me interessa. A tua vida é a tua vida, eu não posso te controlar. E toda liderança sincera não pode controlar o rebanho, porque o rebanho é de Deus. Ele tem que falar a verdade, deixar o povo em liberdade, porque o dono da igreja é Deus, não é o pastor, não é o líder, não é o apóstolo. Ninguém é dono de ninguém. Nós somos todos de Deus. Sim ou não? Está bem claro isso? Então
gnosticismo, apareceram aquelas pessoas que começaram a controlar a vida de todo mundo. Olha, você tem que fazer isso. Olha, eu vi aquilo. Olha, daqui a pouco é uma cambada de gente dentro da igreja que não sabe crer em nada. E eles passam a depender de alguém lá da frente, que é um missionário, que é isso, e ser controlado por ele. Só ele vê, só ele é o bom. Só ele manda, Deus só fala com ele. O que ele fala é lei. E se ele começa a falar coisas fora da palavra, porque ele falou, ele é ungido. Aí vão falar assim: ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Né? Você tem que julgar se a pessoa prega a verdade. Você tem que se julgar. Não julgueis para que não seja julgado. Mas nesse caso você tem que ver a palavra: julgai todas as coisas. Retém o que é bom. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muita gente controlada por uma liderança. Controlada por bispo, controlada por apóstolo. Fala até de uma tal de cobertura espiritual, que o cara é uma cobertura das pessoas. Ele que é a cobertura. A cobertura não é Jesus, é um homem. Então, por eles se abrirem para esse gnosticismo, apareceram aqueles, porque no meio da igreja é assim, ó, tem uns que são introvertidos, tem outros que são extrovertidos, né? Tem outros que têm mais facilidade de gritar, de fazer qualquer coisa, né? Entende? Então esses vão ter mais facilidade. Ele vem aqui e fala em línguas, ele vai ter mais facilidade. O presão vem assim, fica duro que nem uma pedra, né? Então bastou você fazer alguma coisa que é anormal. O que é anormal? Você começa a fazer umas coisas, você prega. Aí você começa a fazer umas coisinhas diferentes, dá uns pulinhos. Aí o povo começa a olhar assim: nossa, que unção, né? Aí bateu o pé lá, opa, é o bate-pé. Daqui a pouco pegou a canela de fogo, né? Nossa, o que essa pessoa vai controlando lentamente a cabeça das pessoas com isso. Daqui a pouquinho está todo mundo na mão dela. Eles perdem a fé em Cristo, a profeta ou profeta que revela o que manda. E tem gente que controla igrejas enormes, a cabeça das pessoas com estas coisas. Você acredita nisso? Nem Jesus Cristo controlou a cabeça das pessoas. Quando ele pregava e ensinava, ele não obrigava ninguém a seguir a ele. Ele lançava a palavra e deixava. Mostra lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus controlando a cabeça de quem quer que seja. Quando os discípulos erravam, ele orientava e direcionava, mas controlar, Jesus nunca usou desse artifício. Você entende ou não? Se tem uma pessoa que tem que ser mais livre nessa vida, é o crente. Por quê? Porque o crente tem que saber pensar, ser inteligente. É o que tem que ser mais sábio nessa vida, porque conhece a verdade. E a igreja é livre, ninguém manda em ninguém. Tudo é feito espontaneamente, voluntariamente, não por obrigação, pelo rei, pelo jugo, pela cobrança, nada disso. E tudo que é feito na igreja é espontâneo, é de coração, não é por imposição e jugo. Não é. Então surgiram os árbitros lá, que estavam controlando a vida deles. Mas que artifício eles usavam para controlar a vida deles? Vou ler de novo: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Ai, mas como é humilde. Ai, é humilde, aquela irmãzinha vê tudo. É humilde. Pretextando humildade, culto dos anjos. Culto dos anjos. Um dia eu fui numa igreja aqui na região, e era só isso. Olha o anjo do batismo com o Espírito Santo. Olha o anjo, olha o anjo. Olha o anjo Gabriel. Olha o anjo com a bandeja de prata. Olha o anjo derrubando azeite. Só falava em anjo. Tudo é anjo. Tem um anjo atrás da cortina. Tem um anjo.
E o absurdo que eu vi um que falava assim: hã? Que? Hã? Ele conversava. Ele ouvia: olha, Deus está mandando. Como é que é? Como é que é? Aí todo mundo controlando a cabeça das pessoas. Vocês estão entendendo ou não, queridos? Então, nós temos que entender uma coisa, uma palavra que você já deve saber. Jesus Cristo está muito acima dos anjos. Quando se presta um culto, presta atenção. Qual é o objetivo principal do culto? Não é a bênção que você quer, não é a vitória que você veio buscar, porque o evangelho virou isso. É bênção, vitória, eu quero isso, eu quero aquilo, um monte de eu quero. Sabe aquele passarinho quero? Está cheio de crente, quero. Eu quero. Quem quer levanta a mão? Eu quero. O culto, se a gente vem na igreja, a gente não vem aqui para buscar vitória, porque eu quero isso de Deus, Deus tem que me dar aquilo. O culto principal, eu tenho que adorar a Deus. Eu venho na igreja para adorar a Deus, engrandecer o nome dEle, abrir o coração, exaltar a Deus. Deus é o centro do culto, né? Às vezes canto umas músicas que falam mais da pessoa do que de Deus. Eu vou ter vitória, porque eu. Não fala, não exalta Deus, é a pessoa cantando para ela mesma. Então, o ponto principal do culto é adorar a Deus, é que Deus seja conhecido pela sua palavra, é conhecer a vontade de Deus pela sua palavra, entender Deus pela sua palavra. Não é um monte de gente que só está atrás de coisas o tempo todo. E a consequência de eu buscar a Deus, entender Deus e adorá-lo é que Ele vai me abençoar. Não é porque eu estou atrás da bênção, é porque eu estou atrás dEle. Ele está acima de qualquer coisa. A ponto deles estarem fazendo culto para anjos. Jesus Cristo é muito maior que anjos. Vamos discorrer a palavra de Deus. Vamos lá, Hebreus. Vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 1. Versículo... Vamos ler desde o 1, né? Hebreus 1. Havendo Deus em outro tempo falado muitas vezes, de muitas maneiras, para quem Ele falou? Aos pais, por meio de quem Ele falou? Dos profetas da velha aliança. Nesses últimos dias, Deus mudou a forma de falar. Nesses últimos dias, quem Deus usa para falar? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, esse Filho, é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos. Presta atenção. Tão superior aos anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Então presta atenção. Eu estou num culto que o anjo disso, anjo daquilo, anjo. Cristo é muito superior a anjo. É muito além, Ele é o Criador dos anjos. Sim ou não? Recebeu um nome, olha lá o versículo de número 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um nome mais excelente do que eles. Versículo 5, pois a qual dos anjos disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz aquele que seus anjos faz ventos e seus ministros labareda de fogo, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, trata o Filho de Deus. É para todos sempre, cetro de equidade, e é o cetro do seu reino. Até aí tá bom. Então todos os anjos de Deus o adorem. Olha como Jesus Cristo é grande. Então olha que engano está dentro de um culto que só fala de anjo. É anjo disso, é anjo daquilo,
é anjo daquilo, é anjo disso. E o povo, você fala assim, Jesus está aqui, tudo amém. O anjo varão de branco chegou. Ninguém domine a tua cabeça pretextando humildade. Culto dos anjos. Continuando. Vamos para outro texto. Salmo 91. Você deixa aberto lá na tua casa o Salmo 91. Não vai resolver problema nenhum. Não vai resolver problema nenhum. Você tem que crer em Jesus Cristo. Mas no Salmo 91, eu já vi até gente dando ordens a anjos. Deus, envia os teus anjos, mande os anjos fazer isso. Anjo de Deus, faça aquilo. E tem muita gente que está na graça de Deus, só fala em anjo, em anjo, em anjo, em anjo. Agora eu vou dizer uma coisa para quem está na graça de Deus. Tem muitos pregadores da graça que falam que nós somos anjos encarnados revestidos de carne. Vou dar essa deixa que vai atingir bastante gente na internet. Sabe o que eles dizem? Olha que coisa de doido. Quando houve a rebelião no céu, que Lúcifer, Satanás se revoltou contra Deus, então houve uma terça parte dos anjos que nós sabemos que foi a favor de Satanás. E a outra parte, a maior parte, foi a favor de Deus. E ficou um monte deles com o pé no muro. Não foram nem a favor de Deus e nem a favor do diabo. Então o que Deus fez? Bom, já que vocês não vieram a meu favor e não estão a favor do diabo, eu vou mandar vocês para a terra, vou revestir vocês de um corpo de carne, e lá vocês vão se decidir se vão para o diabo ou se vêm para o meu lado. Então eles dizem que nós somos anjos revestidos de carne. Aqui será a decisão. Homem a homem, anjo é anjo. O verdadeiro crente não é anjo revestido de carne. Eu sei que vocês tiram isso de letra. Mas tem um monte de gente na internet que prega a graça que fala isso. Você acredita nisso? Você é um anjo, é? Aí vai ler lá em Jó, Deus com seus filhos, vai dizer que era nós que estávamos lá. Mas o que eu estava dizendo é que eu já vi gente dando ordem para anjo. Mas Salmo 91, versículo 11 e 12. O mesmo versículo de Mateus 4 que o diabo usou para tentar Jesus. Olha lá. Versículos 11 e 12. Vamos ler o 10 também. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa, na tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Quem é que dá ordem para os anjos? É o homem ou é Deus? Deus! É Deus que dá ordem para os anjos, não é o homem. O homem não tem que ficar dando ordem para anjo. Anjo vai para lá, anjo vai para cá, anjo desembaia a espada agora, anjo com a espada de fogo. Não tem nada a ver. Quem dá ordem aos anjos é Ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os caminhos. Mais uma coisinha, vamos lá. Hebreus 1,14, onde nós estávamos. Volta, Hebreus 1,14. Eu aqui com o dedo só cheguei. Hebreus 1,14. Continuando aquela leitura que nós fizemos, aí ele diz no versículo 14: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, qual é a função do anjo? O anjo, eles são enviados por Deus para prestar serviço aos que hão de herdar a salvação. Você não tem nem ciência de anjo, mas eles são enviados por Deus para prestar serviço para quem? Para aquelas pessoas que hão de herdar a salvação. Mas eles não mandam nos anjos. Você não tem nem noção se eles estão presentes ou não. Eles trabalham ocultamente. Porque o alvo tanto deles quanto do Espírito Santo é o quê? Apontar Jesus. Ele me glorificará. Ele me glorificará. É sempre apontar Jesus. Está bem claro isso? Então eles faziam culto dos anjos. Vamos para outro texto agora.
Vamos lá, eu vou pular aqui para ser mais rápido. Volta lá para Colossenses, onde nós estávamos. Colossenses capítulo 2, volta lá. Vamos continuar a leitura. Versículo 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos. Olha lá, baseando-se em visões. Presta atenção nisso. Enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Então você precisa dominar essa matéria, conhecer muito bem sobre essa mente carnal que Paulo está dizendo. Sobre a mente destruída pelo pecado, a mente carnal que não tem discernimento das coisas espirituais, né? Vamos trabalhar em algum texto aqui. Olha, essas pessoas tinham visões sem motivo algum, enfatuadas, baseavam-se em visões produzidas por quê? Elas viam alguma coisa, viam, mas eram visões produzidas por uma mente carnal. Olha, eu não vou dizer isso. Aquela moça pôs a calça, é carnal. A outra não pôs a calça, é espiritual. Não tem nada a ver. A roupa. Procura no Novo Testamento, você vai encontrar um texto que fala de vestimenta. Quando Pedro fala que a mulher de Deus, ela não tem... Bom, se pôr ouro no cabelo hoje, saiu já é assaltada. Não vai um minuto com ouro. Pedro fala que a mulher tem que ser trajada no espírito e do espírito manso. Mas não tem nenhuma proibição de que tipo de roupa. Cada mulher tem que ser sábia em como se comportar, em como se vestir, em como ser santa, de acordo com o entendimento dela diante de Deus. Quando Jesus viu aquela mulher pega em flagrante adultério, você acha que ela estava bem vestida em flagrante adultério? Você acha que ela estava... Não, Jesus não falou nada da aparência dela, só falou o que tiver sem pecado atire a primeira pedra. Jesus não condenou o jeito que ela estava vestida ali. Se fosse o legalista, olha, vai para o inferno, aí ó, tá com as pernas para fora. Vocês estão entendendo ou não? Então, esquece esse negócio. Isso aí é um legalismo que veio da década de 40. Se você for olhar, analisa as igrejas pentecostais de 1910 para cá. Você vai ver o seguinte, olha as fotos de 1910. Quando eu olho a foto do meu avô, sabe como meu avô vestia aqui em São Paulo? Paletó e gravata e chapéu, sim ou não? Você entrava naqueles lugares, tinha até lugar para pôr chapéu. Olha as mulheres, eu vejo a foto da minha mãe, aquele cabelão comprido, aquele saião. Até a década de 40, era como todo mundo andava. Paletó e gravata aqui na década de 40, São Paulo era terra da garoa, fazia um frio terrível aqui. Mas São Paulo não é mais terra da garoa, nem garoa, mas nem chover está chovendo em São Paulo. Então você vê aquelas igrejas que começaram em 1910, né? Você já sabe quais são. Elas tinham aquele costume de vestimenta. Quando o tempo foi passando, a tecnologia foi chegando, os costumes foram mudando, elas ficaram presas naquele costume de década de 30, ainda estão lá. E começaram a condenar. Eu vi a igreja que até rádio era do diabo, depois fizeram o programa de rádio. Tinha igreja que dizia assim, a televisão é a imagem da besta. Mas você olha lá, ela está lá na internet, não está lá na internet. Aquele monitor da internet não é a imagem da besta, não é uma televisãozinha? Sim ou não? Elas estão lá, então estão com a imagem da besta também. O tempo mudou. Você tem que olhar para a palavra. Está bem claro isso que eu estou dizendo? Então, agora desviei aqui. Estou desviado aqui da... Então essas pessoas tinham visões produzidas por uma mente carnal. E é isso que você tem que saber. Então vamos para a palavra de Deus, vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, vamos lá. O que salva é a fé em Jesus Cristo. O que salva é a fé em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de você, não vem de você. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, não vem de aparência, não vem de nada, para que ninguém se glorie. Ninguém. Então, segundo aos Coríntios capítulo 11, vamos trabalhar aqui para falar um pouquinho da mente carnal. Então Paulo fala assim, versículo 1, quisera eu me suportasses um pouquinho mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus.
visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva, seja corrompida a vossa mente, se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Para aí. Então o que Paulo fala da mente corrompida? Ele vai lá em Gênesis capítulo 3. A mente de Paulo vai lá, ele conhecia o Velho Testamento, ele fala assim, que lá a mente de Eva foi corrompida. O que aconteceu em Gênesis 3? Quando eles comeram do fruto, Deus disse, você vai morrer. E eles morreram. Morreram, mas continuaram vivos. Aonde eles morreram? No espírito, morreu por dentro. Aquela imagem e semelhança de Deus morreu dentro deles. A alma do homem foi destruída pelo pecado. A mente do homem passou a ser uma mente destruída, estragada, corrompida pelo pecado. Então todo ser humano tem uma mente corrompida, estragada, deturpada, pervertida. Todo ser humano que vem de Adão nasce com uma mente perturbada, destruída, invertida, estragada. Não consegue pensar como Deus gostaria que o homem pensasse. Agora, essa mente tem influência do mundo espiritual. Ela tem influência do mundo espiritual. Agora, o homem não tem controle sobre a sua cabeça. Tenta controlar a tua mente. Fala assim, olha, hoje eu vou pensar só pensamento bom. Eu vou chegar no serviço com aquela pessoa que me irrita e vou pensar pensamento bom. Tente passar um dia só com pensamento puro e bom. 10 horas da manhã você já se irritou, já pensou coisa errada, pensou coisa negativa. Não tem controle, tem? Não tem. A mente estragada, a mente carnal. Essa mente recebe influência do mundo espiritual. Sim ou não? E essa mente consegue produzir um monte de imaginações, de imagens. Quer fazer uma viagemzinha? Fecha os olhos aí, projeta a tua cama onde você dorme. Você não vê ela aí? Não está aí? Irmã, você que pôs um forrinho otado da semana inteira lá. Estou brincando. Você não vê o forrinho lá, amarelinho, vermelhinho? Até o criado do mundo, se você tem, que você pôs o reloginho assim. Não, agora é só o celular, né? Hã? Então, o que é a mente carnal? Essa mente estragada pelo pecado, que foi destruída, que o homem não tem controle. Ela produz um monte de imagens. E se eu estou num ambiente de... repare bem. Se eu estou num ambiente religioso, né, e começo a ser empolgado pelas músicas rápidas, aquela coisa toda, essa mente viaja, ela produz um monte de coisas. Ela pode produzir imagens. Quando eu comecei na vida espiritual, eu caí de cabeça no pentecostalismo. Eu fui pentê 20 anos. Eu vi 501.000 coisas. Eu profetizei, disse que ia acontecer, revelei. Quando eu falei, você de camisa amarela, você tem uma grande bênção sobre a sua cabeça, ganhei o auditório. Falei, opa, olha o caminho fácil aí. Aí todo mundo começou a olhar para mim assim, ó. Novo profeta surgiu. Eu, com o colgate assim, ó. Comecei a descobrir o mundo espiritual. Fui visitar um casal, rachalabacana, Deus vai fazer, sair de lá, rei da cocada. Daqui a pouco tinha um monte de gente atrás. Ora por mim. 6 horas por mim. E eu comecei a achar que isso era isso. Era o dom. Eu comecei a descobrir que era fácil fazer alguém fazer o que eu queria. Bastava mudar o jeitinho aqui, fechar os olhos, soltar uma rajada de línguas. Todo mundo ficava aos meus pés. No final do culto, vem aqui. Aí eu começava, olha, Deus tem uma... Vinha a moça nova, olha, Deus tem um varão. Ela já... Todo culto ela ia vir aqui para mim falar isso para ela. Não doeu, vem aqui que Deus vai te curar. Ai, vai me curar, Deus revelou. A palavra já dançou. A palavra não serve mais para nada. Até que um dia eu estava bem sozinho e veio assim na minha cabeça.
Olha o buraco que você está entrando. Aí Deus começou a me ensinar sobre a mente carnal que produz um monte de visão e revelação e não tem nada a ver com Deus. É o mundo espiritual, é a cabeça da pessoa. Então, a mente foi destruída. Você tem que entender isso. Todo ser humano nasce com uma mente pervertida, programada para pensar coisa errada. Você pensa coisas contra você mesmo. Você pensa coisas contra você mesmo. Sim ou não? E essa mente produz mil e uma num meio de culto onde todo mundo grita. Você vai ver 1000 coisas por minuto. Eu fiz isso direto. Até que entendi o perigo. Prefiro a palavra do que qualquer outra coisa. Mente carnal, está cheio de gente. Olha, tem gente que tem uma igreja cheia, tem uma mulher lá atrás do púlpito gritando que revela a todo mundo. Ela parece um homem, ela grita como um homem e domina a vida de todo mundo, principalmente de quem tem mais dinheiro da igreja. E revela e vai visitar e revela e quer caixinha, quer direto. Vamos a um texto, vamos lá, Jeremias capítulo 14. Vamos lá para a velha aliança, Jeremias, Isaías, Jeremias 14. Nesse texto aqui Jeremias está intercedendo e Deus rejeitou a intercessão de Jeremias em favor do povo. E Deus fala no versículo 13 e 14. Presta atenção nisso. E Jeremias intercedeu de novo e Deus rejeitou. Aí Deus mostrou por que ele rejeitou. Olha lá. Jeremias 14, versículo 13 e 14. Então disse eu: Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Os profetas estavam dizendo isso. Olha o que Deus diz para Jeremias: disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, e nem lhes falei. Mas olha o que acontece na cabeça deles, olha lá. Visão falsa, adivinhação, presta atenção. Visão falsa, visão falsa, visão falsa. É um mundo de visão falsa. Deus não está dizendo que eles não tiveram as visões, está dizendo que o que eles têm é falso. Deus nunca falou com eles. Visão falsa, adivinhação. O que mais tem hoje é adivinhação. Adivinhação, eles falam dom de revelação. Procura lá em Coríntios 12, dom, se está lá dom de revelação. Não está lá na lista dos dons, mas ele fala, e todo mundo só tem dom de revelação. Ninguém tem dom de discernimento do Espírito. Ninguém tem dom de discernir o Espírito. É só dom de revelação. Falou em línguas, revelou, pronto, é o máximo. Visão falsa, adivinhação, vaidade, engano do íntimo, engano lá dentro. É o que eles vos profetizam. Ele apresenta 4 coisas, Deus falando para Jeremias. Deus não falou com ele, não deu ordem, mas eles têm visão falsa, eles têm visões falsas. Adivinhação. Para você ler lá, Atos 16, quando Paulo saía na hora da oração, vinha aquela mulher possuída de um espírito de adivinhação. O que ela falava para eles? Bem na hora da oração. Quando é que as adivinhações vêm? Na hora da oração. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos ensinam o caminho da salvação. Esse espírito de adivinhação que estava nela falava o quê? A verdade. Eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. No começo fez isso, eles não tiveram discernimento de que espírito era. Mas quando Paulo teve discernimento, se encheu, o que ele fez? Expulsou aquele espírito em nome de Jesus, saiu o espírito de adivinhação. Está cheio de espírito de adivinhação dentro das igrejas. Pode ter certeza, eu não sou criança para estar falando isso aqui. E também não deixo de ser avivado, eu já fui muito avivado, só que o avivamento que eu pensei que era avivamento não era, era feitiçaria da carne, não tinha nada de avivamento.
Então esse espírito de adivinhação rodeia, entra em muita igreja e está lá mandando em todo mundo. Como é que eles faziam lá em Colossenses? Pretextando falsa humildade, culto aos anjos, baseando-se em visões enfatuadas produzidas por uma mente carnal. Uma mente carnal produz tudo isso. Olha lá, vou ler de novo. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do íntimo. Quer dizer que lá dentro eu estou sentindo coisas. Deus não fala por sentimento. Presta atenção. As pessoas querem que Deus fala por sentimento. Uma vez veio uma moça: ore por mim, pelo meu namorado. Vamos orar. Quem é o seu namorado? Ele é muçulmano. Uma moça nova, já falei isso aqui, ele bem mais velho. Eu falei: posso te dar um conselho? Se afasta dele, ele é muçulmano, ele não tem nem a fé que você tem. E ele está interessado em você que é nova, ele é uma pessoa muito mais velha. Não! Eu senti de Deus. Deus sabe sentir. Imagine uma adolescente querendo namorar, o que ela vai sentir de Deus? É esse. Não olha para a palavra. Se envolveu com aquele homem que se aproveitou dela, atrapalhou a vida dela, não queria nada, mas sentiu. Deus não fala por sentimento. Tem alguma vez, está escrito, Deus fala por emoções. Não, Deus fala pela palavra. Então, eu aprendi isso fazendo o seguinte: pode ser um sentimento lindo, se não está de acordo com a Bíblia, é mentiroso. Pode ser um sentimento, ai que maravilhoso, eu posso até chorar, mas se não está de acordo com a Bíblia, é mentiroso. Deus não fala por sentimento, Ele fala pela... Não adianta, está escrito aqui, Deus falou, não está escrito, desconfia. Sim ou não? Deus fala. Quanta gente faz as coisas por sentimento e depois se arrebenta, revela por sentimento. Nossa, faz tanta coisa por sentimento. Irmãs queridas, principalmente as mulheres. Mulher é mais emoção, homem é mais razão. Então mulher por sentimento ela vai. E quando você for numa igreja que tem uma mulher que é pastora, comanda lá, não tem homem, só tem mulher. E as mulheres que tem lá, os maridos estão tudo fora da igreja. Pode ter certeza disso. Não vou entrar nesse assunto, quem sabe outro dia. Porque ela está na emoção. Está brabo comigo? Não fica brabo não. Você é da internet, irmã. Não fica braba não. Acredita que você vai ser liberta. Saia, fuja desse púlpito aí que tem essa mulher aí atrás. Fuja. Vai ser liberta pelo conhecimento. Então essa mente produz todas essas coisas. Você entende isso? Olha, a única coisa confiável para você lidar com o mundo espiritual é as Escrituras. Não entendo o que eu vou te dizer. A garantia do que está escrito é Deus. A palavra não pode falhar. Eu não estou lidando com seres espirituais do mal, que vivem jogando peteca, que vivem brincando, pulando amarelinha. Não. Eu lido com seres espirituais que existem antes que a terra existisse. Vocês entendem ou não? Que conhece tudo sobre a palavra, mais do que você imagina. Que veio tentar Jesus com a palavra no Salmo 91. Então a única, eu não posso enfrentar com emoções. Ai, dá um grito. Pode gritar o dia inteiro, não vai resolver nada. Tu não pensa que grito resolve. Grita quanto quiser. Não vai resolver nada. Eu só posso enfrentar, está escrito, está escrito, está escrito. Só com as escrituras, com nada mais. Entende isso ou não? A única coisa confiável é a palavra, principalmente o Novo Testamento. Nós somos o povo da nova aliança, nós tomamos a ceia, e Jesus Cristo disse: esse pão é meu corpo que é partido por vós, este cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Começou o Novo Testamento no sangue dele, é a nova aliança. A igreja existe no Novo Testamento. Velho Testamento é judaísmo, história do povo judeu. A aliança da a velha aliança é com o povo judeu, não é com o gentil. Tenho que entender essa divisão. Senão eu fico no velho, eu fico com o véu na mente. Entendeu sobre a mente corrompida? Visão falsa, adivinhação,
vaidade e engano do íntimo. Vamos lá para Romanos agora, rapidinho. Vamos lá, Romanos. Para você entender a mente. A tua mente é boa para você entender as coisas deste mundo. Você vai estudar, vai memorizar, vai aprender. É muito boa. Mas se tratando das coisas espirituais, a tua mente não tem capacidade. Não tem capacidade. Entenda isso. A tua mente não tem capacidade de penetrar no mundo espiritual. A sabedoria do homem é loucura diante de Deus. Não pode discernir as coisas do Espírito de Deus, se não for pela revelação da palavra de Deus. O que eu falei para vocês? Romanos, né? Então vamos lá. Romanos, capítulo de número 1. Vamos ler versículo 21 e 22. Romanos 1, 21 e 22. Versículo 21, Romanos 1. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Presta atenção. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. Eles se tornaram nulos. A mente do homem se tornou nula nos seus próprios raciocínios. Nula, não estou dizendo no sentido material, mas no sentido espiritual. A mente do homem se tornou uma coisa anulada, que não produz nada. Ela é nula nos seus próprios raciocínios. Não consegue conhecer a grandeza e a sabedoria de Deus com a mente. Aí mesmo nesse capítulo, vamos ver mais um versículo. Versículo 28 desse mesmo capítulo. Esse capítulo aqui fala do homem, o que se tornou depravado, destruído, mente estragada. Fala o resultado do pecado. Leia Romanos 1, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então não é que Deus falou, agora eu vou entregar vocês para uma disposição mental reprovável, vocês vão ser castigados. Não, o homem pecou, Deus soltou, entregou eles aquilo que eles se tornaram, uma disposição mental reprovável, e praticam coisas inconvenientes. Agora, essa mente estragada no campo espiritual vê 1001 coisas. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Você deve ter já entrado numa fria por coisas que vieram na tua cabeça e você acreditou que era, e não era. Entrou em lugares, se comprometeu com coisas erradas, porque na tua mente era, mas não era. Disposição mental reprovável. E essa mente produz um monte de imaginações, de visões, um monte. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Produz um monte. Nossa, quando eu volto para trás, eu fiz tanta coisa errada sendo crente. Ah, o senhor pecou? Não, não era pecado não. Eu falava que Deus estava falando, mas era a minha cabeça. Eu revelei coisas que era a minha cabeça. Eu dei conselhos que era a minha cabeça. Eu fiz coisa errada. Eu atrapalhei a vida de pessoas, porque eu julgava que aquilo que eu vi era puramente de Deus. E não era, era a minha própria cabeça. Ainda bem que Deus deixa um lugar de arrependimento. Ah, Senhor, nunca mais. Um lugar de arrependimento. É bom se arrepender. Reconhecer e largar e se arrepender. É bom. É muito bom. Uma disposição mental, o quê? Reprovável. Olha, queridos. Seu maior problema é a tua cabeça. A esposa, por causa da cabeça dela, tem uma dificuldade enorme de entender o marido e o marido entender a esposa. Sim ou não? Fala a verdade, você que é casado há muito tempo. Por que existem conflitos no meio da igreja? A cabeça. Um vê uma coisa, outro vê outra, outro acha, outro... Você vai numa empresa, está trabalhando lá, mas por trás tem um monte de gente assim... descendo o rei no dono da empresa. É a cabeça. Fala a verdade. Olha, quando você estiver trabalhando, seja obediente. Faça um pouquinho a mais do que você tem que fazer.
Chegue antes do que você tem que. Chegue, seja inteligente. Você quer ganhar o dono, quer ganhar confiança? Quando o dono chegar, você está lá na porta. Aí ele vai te confiar um dia para você abrir o escritório. Quando acabou, não seja o primeiro, 10 minutos antes já estou pronto, tomando café morno para dar o fora daqui. Não, fica lá mais um pouquinho, não faça nada, mas fica lá mais um pouquinho. Entende ou não? Te pediu para fazer 2. Faça os teus 2 e aprenda o que os outros fazem. Aprenda o que você faz e vai vasculhar o que todo mundo faz. Porque quando precisar de uma resposta, tá você lá, sabe que todo mundo faz. Não fala mal das pessoas que te dão salário, nem os que eles forem avarentos. Eles vão morrer na avareza deles. Faça o bem, seja inteligente. Mas a cabeça é um problema, fala a verdade. Cabeça é um problema. Sim ou não? Então, voltando ao texto. Volta lá, Colossenses, eu não vou me adiantar, já passou uns 45 minutos. Então vamos lá, Colossenses 2. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Ninguém te domine ao bel prazer. Ninguém vai ter controle sobre a sua vida baseando-se em visões. Estou vendo isso, estou vendo aquilo. Sabe o que as pessoas são tão atraídas para alguém que vê o futuro? Elas são consumidas, elas querem, a mulher quer saber se vai casar amanhã. Então ela vai procurar tudo que mostre o futuro, o rapaz também. As pessoas gostam, né? Sim ou não? Passa lá na Praça da Sé, tem uma cigana com uma unha desse tamanho. Está até com terra na mão. Aí, ai meu Deus, é uma cigana. Tô vendo, tem um moço muito bonito. Ela olha assim, vê a idade mais ou menos da moça. Se é de meia idade, tem um senhor. E é rico. Nossa, eu vejo uma curvinha aqui, é na curvinha que vocês vão se encontrar. Nossa, vejo aqui uma coisa, muita felicidade. Ela já está assim, ó, em plena Praça da Sé. Não é? O homem é atraído para ver futuro. Ele é atraído, ele gosta. Será que vai ser, né? O que será que vai ser? Será que eu vou ser? Não é assim? Isso arrebanha uma multidão. Agora poucos estão querendo a palavra escrita. Está escrito. Se aprofundar aqui, ó. Poucos estão querendo a palavra escrita. Voltando no texto. Mas ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo a cabeça. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. O que é reter? É prender em você. É reter, é segurar. Entende? É se agarrar. Não retendo. Cristo é tudo. Eu estou agarrado nele, eu estou ligado nele, minha fé está nele. Eu descobri que ele é tudo que eu preciso. Ele é o abençoador, ele é o salvador, ele é o libertador, ele é o remidor. Ele é tudo, eu retenho ele. Não estou controlado pela mente de ninguém, pela doutrina de ninguém, pela cabeça de ninguém, pelas visões de ninguém. E não retém o cabeça, do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas, ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Essas pessoas não crescem. Essas pessoas não têm crescimento. É aquela pessoa que está 20 anos na igreja, 25 e não cresceu nada. Não conhece o evangelho profundamente como deveria. E para terminar, só mais um, tá? Romanos, vamos lá. Você até sabe que eu vou falar, né? Romanos 12. Como é que a transformação vem na minha vida? Quando a minha cabeça é transformada. Quando a minha mente é transformada, é renovada pela palavra de Deus. Não é por costumes, por religião, mas renovada pela palavra. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto
racional. O que é um culto racional? Um culto com inteligência, com raciocínio. Então eu vou disciplinar o meu corpo. Eu estou num culto, esse é o sacrifício verdadeiro. Vou disciplinar e apresentar a Deus um culto racional, com inteligência, com raciocínio, com sabedoria. Isso é que Deus quer. Um culto racional. Está aqui, ó. E não vos conformeis com este século, ou com este mundo. Né? Não, aí vai o mundo. Não, o mundo, olha o mundo religioso como está. Olha, liga a televisão, você vai ver gente dando água, dando óleo, dando terra, sal grosso, banho de descarrego, roupa ungida, suor, sangue de Jesus. Olha o mundo evangélico como está corrompido. É só dinheiro e prosperidade, dinheiro, buscar dinheiro, dar tudo que tem. É só isso, olha essa liderança na televisão, está tudo corrompida com a política. Será que eu estou doido? Sou eu que vejo isso ou você está vendo também? Não se conforme, não tem a mesma forma que essa gente não. As igrejas antigas, olha a liderança principal, estão tudo corrompida. Então ou não estão? Olha bem, viraram tudo rico, os políticos estão lá dentro dando púlpito para político, está essa bagunça toda, não é mais a mesma coisa. Não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos. Como é que eu vou transformar? Como é que a Deus me transforma? Eu vou jejuar para ser transformado. Não é isso que a Bíblia diz. Como é que eu vou ser transformado? A pessoa fala assim, vem aqui na igreja que você vai ser transformada. Não vai, se não aprender o evangelho, não vai ser transformada. Se só ficar na tradição da igreja, vai se tornar mais um dominado. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que a minha mente vai ser renovada? A gente chega na igreja com a mente um lixo. Dependendo da igreja que você está, vão te encher de doutrina. Pode, não pode. Pode, você vai ficar numa caixinha. Como é que a minha mente vai ser renovada? Quando eu começo por Jesus o centro da minha fé. Começo a aprender todos os feitos da cruz e o que é evangelho. Então a minha mente começa a mudar. Eu vou começar a pensar como o evangelho. O que Deus quer de mim, de você? Que eu pense como é o evangelho, eu viva como é o evangelho. Evangelho não é Velho Testamento, evangelho é boas novas de grande alegria. Não é eu ficar pregando o Velho Testamento, que é judaísmo, encher a igreja daquelas leis do Velho Testamento e dizer, você é salvo se cumprir tudo isso, está perdido se não cumprir. Velho Testamento é judaísmo, história do povo judeu. Então, conforme eu vou aprendendo o evangelho, entendendo o que Jesus Cristo fez, o Espírito Santo vai renovando a minha mente, vai tirando lixo. Isso não é coisa de um dia, é anos. Não é coisa de pôs a mão, resolveu o problema, não vai. Então, conforme eu vou aprendendo o evangelho, o Espírito Santo vai renovando a minha mente, ele vai me levando a pensar como o evangelho é. Jesus Cristo é o centro de tudo, a minha mente vai ficando nova, e aí que começa a transformação de dentro para fora. Não é eu mudar algumas coisas lá de fora, mas não mudou aqui dentro, não vai resolver nada. Tem que mudar aqui. E fora vai ser mudado, de dentro para fora. Aí quando minha mente estiver renovada, presta atenção, olha lá. Para que possais experimentar o quê? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu não tenho mente renovada, eu não entendo o que é vontade de Deus. O que é boa vontade de Deus, agradável vontade de Deus. Eu não entendo. Eu vou ser só aquele crente assim, me dá isso, me dá aquilo, eu quero aquilo, eu quero. Eu vou ser um pedinte insuportável, porque eu só vivo atrás de Deus pedindo coisas sem parar. Eu só estou, todo culto vitória total, vou tomar do diabo que o diabo levou, vou alcançar aquilo, vai virar o ano, eu vou ter bênção, eu vou conquistar, só fico com isso na cabeça o tempo todo, não entendo o evangelho. Mas quando a minha mente é renovada, eu vou entender que uma vida para Deus vale mais que o mundo inteiro. Vou entender a importância de alguém entender o evangelho, que o verdadeiro milagre é alguém que nasce de novo, é salvo. O que Jesus mandou pregar? Ele falou, vai para todo mundo e prega o evangelho, as boas novas de grande alegria. Fale o evangelho. Aquele que crê será salvo, o que não crê já está condenado.
Eu vou entender que uma pessoa salva vale mais que o mundo inteiro. Uma pessoa que entende o Evangelho, que nasce por dentro, nasce do alto, nasce de novo. Jesus contou aquela parábola da dracma e da ovelha perdida. O que ele falou? O homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma, largou as 99 no aprisco e foi atrás da ovelha perdida. Quando ele encontrou, pôs no ombro e trouxe com alegria, porque achou a ovelha perdida. O que Jesus Cristo disse? Depois ele falou da dracma. A dracma é um dinheiro, valor de um denário, de um dia de trabalho. A mulher perdeu a dracma, procurou, depois achou, chamou as vizinhas. E o que Jesus Cristo disse? Ficou com alegria, fez uma festa. Ele disse assim: haverá maior júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Haverá alegria no reino de Deus por uma pessoa que encontrou Jesus Cristo. Ele fala isso. Ele fala isso. Olha o nosso coração. Não estou nem aí para as pessoas. Eu quero é vitória, 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 vitória. Isso é vitória. Sabe o que é vitória? É você ser útil para Deus, para uma pessoa ser salva e ter a vida eterna. Isso é vitória. Pouco importa se o carro é 0, se não é. Se o sapato é de 200 ou é de 100. Pouco importa. Pouco importa. Pouco importa. É aí que Deus vai te dar as coisas. Quando nada mais tem valor, então Deus vai te acrescentar. Você não vai ficar escravizado por elas, dominado por elas. A pior coisa é ser dominado por aquilo que você tem. O que você tem te escraviza, você vira avarento, amarrado, né? Briga, aquela coisa toda. Não. Aí que Ele vai te dar as coisas. Quando você é livre. Sim ou não? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ficar em pé, vamos terminar. Passei um pouquinho, né?